Vamos continuar com o desenvolvimento da nossa aplicação. Estamos neste momento na parte 6. Temos os nossos formulários praticamente concebidos, faltam apenas alguns detalhes e vamos avançar para a validação dos formulários e vamos, entretanto, já no início deste vídeo, fazer aqui algumas alterações muito pequenas no nosso usuários controller, porque vamos necessitar dessa organização para as funcionalidades que vão surgir mais tarde. Ficamos então no nosso exercício com todos os formulários da nossa aplicação feitos. Neste caso temos então aqui o login, temos aqui a área para recuperar a senha e temos também aqui o criar nova conta. No entanto, nos nossos formulários, que estão aqui guardados nestas views, nós temos ainda aqui alguns aspectos que iremos preencher dentro deste ou no próximo vídeo. Iremos obviamente ter que definir aqui qual é a action, que neste caso irá ter que se reportar a uma route que nós vamos ter que definir. Aqui nas nossas routes nós temos estado aqui a organizar as coisas muito bem definidas. No entanto, eu quero chamar a atenção, antes de passarmos aos mecanismos de validação dos nossos formulários, isto é, aquilo que o usuário ou utilizador da plataforma vai ter obrigatoriamente que preencher, eu vou chamar a atenção aqui para um aspecto muito interessante, que é o seguinte. Nós temos aqui no usuários controller, que vai ser basicamente o nosso quartel-general na lógica de código, isto é, aquele que vai controlar tudo aquilo que funciona dentro do ciclo de execução da nossa aplicação. E nós já temos aqui um conjunto de funções, ok? Muito simples ainda, mas temos aqui, eu coloquei aqui um espaço para login. E, como podemos ver neste momento, quando eu entro na minha página pela primeira vez, ok, logo na raiz, o que vai acontecer é simplesmente isto, return view, e eu quero que seja retornada uma view que é o formulário de login. No entanto, este index que aqui está reportado dentro das minhas routes como sendo aquela função que vai ser executada quando eu entro dentro da minha aplicação por defeito, este index não vai fazer simplesmente o retorno do login. Por uma razão simples. Imaginem que vocês entram dentro da vossa aplicação e tinham lá estado há alguns instantes atrás e a vossa sessão continua ativa. Para quem não sabe muito bem o que é uma sessão em PHP, a sessão é um mecanismo gerido internamente pelo servidor que permite verificar se um determinado usuário está ou não está logado na aplicação. Isto é, normalmente esses mecanismos são utilizados para controlar se a pessoa já ultrapassou a fase de login e, portanto, está validada para poder utilizar as ferramentas da aplicação, portanto, o interior da aplicação, vamos dizer assim. Quando faz um logout, há um procedimento que é a destruição da sessão desse utilizador e, automaticamente, quando ele quiser voltar a entrar na aplicação, terá novamente que registar os dados de login. Ora, esta circunstância é especialmente interessante, porquê? Porque uma aplicação web pressupõe a utilização em simultâneo por parte de vários usuários, o que quer dizer que cada usuário irá ter a sua própria sessão e, nesse contexto, ele depois, com as variáveis de sessão, etc., ele pode transportar informação entre as diferentes páginas da nossa aplicação e, desse modo, poder utilizar livremente as ferramentas que a aplicação lhe permitir usar. Ora, nesse contexto, o que é que vai acontecer aqui quando nós entramos no nosso index? De uma forma genérica, o que vai ter que acontecer, eu vou colocar aqui texto escrito apenas para perceberem a lógica, ele vai ter que analisar se o usuário tem sessão, ok, sessão ativa. Ora, se é um if, obviamente, não é? Então, ele terá que ter qualquer coisa do género. If sessão igual a ativa, por exemplo, vamos colocar assim. Então, o que é que ele irá apresentar? O interior da aplicação. Porque o usuário já está logado e já foi criada uma sessão dele. Caso contrário, else, ele irá apresentar o quadro de login. Correto? E, portanto, penso que esta informação é mais do que suficiente para explicar o que é que nós vamos ter que fazer aqui dentro do index. É evidente que neste momento nós não iremos ainda tratar desta questão da sessão, eu irei concentrá-la num único vídeo, mais à frente nesta playlist e neste exercício em concreto, mas nós já podemos deixar ficar aqui uma funcionalidade muito interessante que é o seguinte. Em vez de eu utilizar aqui um return view
usuário FRM Login, eu vou-vos mostrar como é que nós podemos, dentro do nosso controlador, executar a partir de uma função, uma outra função. Então, como eu tenho aqui a secção de login, e porque posso desejar ter, por exemplo, uma route específica para entrar especificamente dentro do formulário de login e não ter que passar pelo index, que é o que acontece agora aqui, eu posso querer ter aqui qualquer coisa do género route, get, e por exemplo ter aqui usuário login, ok? Ou então FRM login para seguir a mesma expressão que aqui está, e depois colocar aqui, por exemplo, usuários controller, e depois seguir a mesma nomenclatura que aqui está, FRM login. Okay? Ora, esta função não existe dentro do meu controller. Portanto, eu vou colocá-la aqui na secção de login. Vou colocar public function FRM login. Ok? E esta vai servir exatamente para quê? Para fazer isto que aqui está. Vai fazer um return da minha view. Ok? Portanto, retorna a view, ou apresenta, melhor assim, apresenta o quadro ou o formulário de login. Perguntar-me, então, mas porquê que eu estou a fazer isto? Bom, porque eu quero salvaguardar aqui o facto de dentro do index poder ter uma ou outra situação. Eu poderia muito bem colocar aqui return view usuário login, mas se porventura durante a minha aplicação aqui eu desejar ter uma route específica, uma hiperligação fora do index para ir diretamente aqui, então posso utilizar esta route que aqui está, especificando numa hiperligação, por exemplo, para abrir o quadro de login e automaticamente executar esta função que é exclusivamente para apresentar o formulário de login. Ora, o que eu vou fazer agora aqui é o seguinte, em vez de fazer um return view, eu vou querer executar esta função. Para executar esta função, que irá depois, quando tivermos esta estrutura criada, irá ficar aqui, ok? Irá ficar aqui o formulário de login. O que é que eu irei ter que colocar? Irei ter que colocar o seguinte. Vou ter que usar a expressão return, ok? E vou utilizar a seguinte expressão, this, que significa esta classe, e agora o nome da função, frm login, ok? Na prática, estas alterações que nós fizemos, à partida não produziram qualquer efeito visual diferente daquele que nós já cá temos, ok? Vamos aqui refrescar e reparem como tudo está a funcionar normalmente, mas o mecanismo interno do nosso controller está alterado. Isto é, este passo que aqui está depois vai ali para o interior quando nós falarmos sobre as sessões. Por enquanto vai ficar aqui escrita esta lógica e tudo isto está a funcionar já de forma independente. Ora, o que vai acontecer agora aqui é o seguinte, no caso do login, e isto passando já ao assunto da validação dos formulários, é o seguinte, nós temos uma route para apresentar o login, outra que vai ter que analisar se o login foi ou não feito corretamente. Então vamos ter aqui public function e vamos criar aqui um padrão, da mesma forma que colocámos aqui frm executar senha, frm login, já temos aqui o executar recuperar senha. Então vamos colocar aqui o executar login, ok? Ora, o executar login é um método que vai ser executado quando este formulário aqui for submetido. Ora, uma vez que ele vai ser submetido, ele vai receber uma variável do tipo request. Neste caso, o request aqui é o nome da classe, nós podemos dar-lhe aqui o nome que quisermos, pode ser dados, pode ser outra coisa qualquer, não importa. O que interessa é que depois sejamos coerentes com aquilo que vamos escrever dentro deste bloco de código. O que é que ele vai fazer aqui dentro especificamente? Bom, eu vou escrever aqui, e porque estamos a falar de um exercício de aprendizagem, eu vou escrever aqui quais são os passos que vamos ter que desenvolver aqui dentro. Depois não irei fazer a mesma coisa nos outros campos, ou melhor, nos outros formulários. Mas neste caso, no formulário de login, faz sentido fazer isto. Em primeiro lugar, ele vai ter que verificar se os dados foram preenchidos corretamente. Chama-se a isto, então, a validação. Okay? Se eu escrever aqui com erros ortográficos, eu peço desculpa, ou se esquecer letras, é mesmo para acelerarmos o processo. Depois de ultrapassar esta fase, em segundo lugar, o que é que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que ir à procura do usuário.
na base de dados, na BD, ok? Em terceiro lugar, ele vai ter que verificar se usuário e senha correspondem a usuário e senha inserido no formulário. Okay? Portanto, estamos aqui a verificar se o usuário que foi apanhado na base de dados, com o mesmo nome, tem uma senha que corresponde. Okay? Estamos a falar de hashing. Okay? Eu vou tirar aqui o word wrap. Estamos a falar, neste caso, de hashing. Okay? Aqui ir à procura é o Eloquent ORM. Portanto, ir à procura dos dados. Aqui é o validation. Reparem como estamos aqui a explorar todas as técnicas. Depois de tudo isto, ele vai ter que verificar se existem ou não existem dados inválidos e vai ter que devolver informação sobre isto. Imaginem que nós fazemos um login incorreto e, portanto, ele vai ter que informar que a conta não existe. Já vamos depois ver como isso acontece. Finalmente, se os dados forem válidos, portanto, ultrapassadas as fases todas, criar sessão de usuário. Sessions. Ok? E, portanto, temos aqui 4 operações que nós temos que criar. Ok? Então, a primeira que... Não, eu vou deixar ficar este comentário. A primeira que nós vamos fazer aqui é a validação. Então, vamos colocar aqui validação. Ora, a validação toda a gente já sabe que passa obrigatoriamente por verificar dos dados que vieram aqui do nosso formulário se eles correspondem com aquilo que nós pretendemos que seja escrito pelo usuário. E neste caso a nossa validação vai ser muito simples. Como é que nós a fazemos? This validate. Okay? E este validate agora vai levar aqui 2 parâmetros. O primeiro parâmetro é, vamos validar o quê? Todos os dados que vêm do request. O segundo parâmetro é um array que contém as regras para a validação. E eu vou abrir aqui este espaço. E reparem como eu escrevi, eu vou voltar a repetir aqui. Eu escrevi this, validate, e depois abri o ficheiro e coloquei logo um ponto e vírgula no final. Porquê? Porque eu sei que depois, ao colocar os parênteses retos, eu vou ter uma enorme confusão e posso me esquecer de colocar este tipo de fecho, que é um tipo de fecho complexo, ok? Então eu aqui já sei que vou ter uma vírgula e vou ter aqui um array. Vou ter aqui o request. E reparem como a leitura começa a ser muito mais simples. Finalmente, depois de ter aqui isto tudo, eu abro o espaço e posso definir aqui as regras dentro, ok? A forma de nós escrevermos o código é fundamental para não cometermos muitos erros. Claro que quem depois estiver muito habituado a escrever código tenderá a correr menos erros do que eu, no meu caso. Ora, neste caso, quais são os campos que vêm do formulário de login? É o text usuário, e para o text usuário eu quero simplesmente que ele seja required. Eu poderia acrescentar aqui mais validações, colocando aqui uma barra e colocando as validações seguintes. Mas neste caso eu quero simplesmente que ele seja preenchido. O mesmo acontece com o text da senha. Então neste caso eu vou colocar required também. E portanto, temos aqui nesta circunstância uma validação extremamente simples. O que é que acontece, como já tivemos a ocasião de ver num vídeo anterior desta série? Quando nós chegamos aqui ao executar o login e é feita esta validação, se estas regras não forem observadas por parte do sistema, o que vai acontecer é que ele automaticamente vai devolver-nos ao formulário, o fluxo volta para o formulário, acompanhado de uma variável chamada errors. Ora, eu vou colocar aqui agora simplesmente aqui um return, ok, significando com isto que os dados tinham sido preenchidos. Caso contrário, o que é que vai acontecer no meu formulário de login? Nós vamos ter aqui erros, ok? Então eu vou colocar aqui simplesmente uma expressão para saber se existem erros ou não. Então eu vou colocar aqui um if count de errors diferente de 0. O que é que ele vai fazer aqui dentro? Ok, vamos colocar aqui um end if. O que é que ele irá fazer aqui dentro? Vai apresentar informação. Neste caso vamos colocar aqui um parágrafo. Ok, simplesmente aqui um parágrafo assim e vamos colocar aqui
código de Blade, e vamos colocar aqui o número de erros. Vamos só colocar por enquanto isto, porque vamos depois fazer uma implementação diferente. Portanto, o que é que nos falta colocar aqui? A ação que nós pretendemos executar. Ora, para isso nós temos que definir aqui uma route que vai apontar para o executar login. Como é que nós vamos fazer? Eu vou copiar aqui tudo isto. Usuários executar login. E aqui executar login. No entanto, tenho que ter atenção que estamos a falar da submissão de um formulário e, portanto, tem que ser um método do tipo post, ou neste caso um request do tipo post, ok? Então, é esta expressão que eu tenho aqui, que eu irei agora colocar aqui, eu vou usar aqui nas barras, porque preferencialmente devem colocar as barras. Então, neste caso, eu vou, para não cometer um typo, eu vou copiar isto que aqui está, e vamos aqui, ok, já está gravado, vamos aqui colocar a ação naquele lado, ok? Vamos testar então para verificar se nós temos o nosso sistema a funcionar corretamente. Ok, não houve nenhum erro. Se eu tentar entrar, o que vai acontecer, ele diz-me que há 2 erros, ok? Eu tenho depois forma de saber quais são os erros que nós colocamos aqui. Se eu preencher aqui João e colocar aqui qualquer coisa, o que é que acontece? Os 2 campos estão preenchidos, a validação vai ser ultrapassada e, portanto, temos aqui o OK, ok? Portanto, significa que dentro do nosso controlador nós ultrapassamos esta primeira fase da validação. Vamos muito rapidamente, antes de fechar este vídeo, tratar da validação dos outros formulários e depois, no vídeo seguinte, nós vamos criar aqui um mecanismo para a apresentação dos erros. Então, para isto, nós vamos aqui ao formulário de criar a conta de utilizador, aqui neste caso, criar uma nova conta, temos aqui todos estes campos. O que é que nós vamos fazer para validar esse formulário? Bom, eu sei de cor quais são os nomes destes campos, portanto, é o text usuário, o senha repetida e o text email. E temos também aqui o check condições, ok? Vamos deixar isto aberto. O que eu vou fazer agora é o seguinte, aqui no formulário de criar conta, ok, vou fechar o de login. No formulário de criar conta, eu vou aqui criar também eu não sei se já cá tenho, eu tenho recuperar senha e tenho aqui o executar criação de nova conta, ok? Eu vou ter que fazer aqui basicamente estes procedimentos que aqui estão, de uma forma geral, ok? Aqui não irei à procura do novo usuário, porque eu irei criar o novo, não irei à procura dele. Ora, neste caso, então vamos colocar aqui validação. Nesta validação, eu vou então fazer o seguinte, this validate, vamos colocar já aqui, reparem, como eu escrevo o código, ok, já está organizado o esquema, aqui já sei que é request, e agora vou abrir aqui o espaço para finalmente tratar das minhas, neste caso, das minhas regras. Ora, tenho o text usuário, ok, vou colocar já aqui à frente o espaço assim, antes de me esquecer vou colocar já aqui o text de senha, vou até aproveitar e vou copiar aqui o código e vou colocar aqui isto assim, senha repetida, e finalmente tenho aqui, ainda tenho o text email, ok, e tenho finalmente ainda uma outra, que é a checkbox, check termos e condições. Termos, condições. Portanto, eu estou aqui simplesmente a colocar o nome de cada um destes campos que aqui estão, ok? Temos aqui o check termos e condições, é o nome que aqui está. Vamos aqui tirar o word wrap, ok? Check termos e condições, text email, text senha repetida, está ali à frente, e temos o senha, neste caso text senha e text usuário, ok? Então, o que é que nós vamos agora fazer aqui? Vamos colocar aqui à frente as validações de cada um. Ora, neste caso concreto, como eu estou a criar um novo usuário, eu vou querer, obviamente, que seja required, obrigatório, mas quero que tenha entre, no mínimo, 3 e no máximo 30 caracteres o nome do usuário. Então, como é que eu posso fazer isso? Between, 3,30. Portanto, entre 3 a 30 caracteres. E vou colocar ainda uma outra regra, que é o alphanum. Ele só vai permitir valores alfanuméricos, ok? Então, alphanum. E se vocês quiserem consultar o que cada uma destas regras significa, bastará irem aqui à documentação do Laravel e na área da validação, que tem a ver com o Basics, vão aqui à Validation, vão aqui à secção das regras e vocês vão encontrar aqui
o alphanum, alguns por aqui, alphanumeric, ok, está aqui. Tem também o between, alguns por aqui, ok, está aqui, certo? E portanto podem procurar aqui informações mais específicas sobre isto. Reparem como é que ele diz between min and max, muito simples de perceber como é que isto funciona. Vamos muito rapidamente aqui regressar e terminar aqui com esta validação. O que nós vamos querer aqui também na senha é que ela seja required e que seja também between dois valores. Neste caso, no mínimo tem que ter 6 caracteres e tem que ter 15. E atenção que isto é muito interessante. Porquê? Porque, não esquecer de colocar as vírgulas aqui no final, porque depois os textos de erro irão estar de acordo com as informações que nós colocamos aqui. Este vai ser também required e vai ter que ser igual à senha. Ora, nós não vamos ter que analisar se os dois textos estão ou não estão iguais. Vamos utilizar a seguinte expressão na validação. Same, dois pontos, text de senha. O que é que isto vai permitir fazer automaticamente? O sistema vai detectar se o valor que eu inseri na senha repetida é igual, same, ao valor de text de senha. Está feita a validação, ok? Aqui temos que ter required e tem que ser um e-mail. Não temos que ter mais nada. Ele simplesmente vai fazer a verificação se o campo classe foi colocado, tem um arroba, tem um domínio, etc. Ok? No caso dos termos e condições, nós não vamos colocar required, porque não é adaptado à checkbox, mas vamos colocar uma outra expressão que é o accepted. E o accepted também existe aqui, ok? Se vocês forem aqui verificar, o accepted está aqui. É um campo de validação, tem que ser yes, on, ou true. Portanto, o valor que ele tem que ter é este. No caso aqui do nosso formulário, ele tem o value 1, se for colocado uma checkbox. Okay? Então, nesta circunstância, ele diz aqui que inclusive é o ideal para a validação dos termos de serviço, etc. E, portanto, tem a ver exatamente com aquela circunstância. E, portanto, nós temos aqui já as regras de validação também para o nosso formulário de criação de uma nova conta do usuário. Okay? Agora, nós temos aqui a apresentação da conta, mas falta-nos a route da execução da conta. E neste caso será post. Ora, usuário executar conta, ou executar criar conta, vamos colocar assim, executar criar conta, e vamos chamar aqui executar criar nova conta. Ok? Executar criar nova conta. Vamos aqui então ao nosso controller. Temos aqui o executar criação de nova conta, portanto não é este exatamente o nome que nós tínhamos. Vamos colocar aqui criar para ficar igual. E executar criar nova conta, ok? É isto que nós temos aqui na nossa route, certo? Executar criar nova conta, está correto. Então o que é que vai acontecer agora aqui? Vamos fazer aqui um ok, simplesmente, ou return ok, para verificar se os dados estão a bater ou não estão certos. Okay? Nós não vamos testar ainda neste vídeo, à partida estarão a funcionar, a menos que eu tenha colocado aqui algum erro, porque já vamos muito longos. O que vamos fazer então é o seguinte, vamos interromper este vídeo aqui, desafio-vos a fazer a validação, neste caso do único formulário que falta, que é aquele pequenino formulário da recuperação da senha, e no próximo vídeo vamos completar a parte da validação e vamos criar um mecanismo que vai permitir transversalmente apresentar os erros de validação de qualquer formulário. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like. Deixe o seu comentário ou sugestão, que serão sempre objeto de resposta. Se entende que o conteúdo do canal é interessante, partilhe nas redes sociais para que o canal possa crescer.